Bom dia a todos. Estou aqui com a responsabilidade de estar substituindo o reverendo Hélio nessa aula. E uma recomendação que ele deu para mim foi que eu não descaracterizasse o conteúdo do livro que nós estamos estudando. E então, é que nós estudamos até então as questões da providência, seja as aplicações históricas, no contexto histórico. Nós vimos nas últimas aulas a questão do concurso, que é Deus na sua providência, conduzindo todas as coisas, encaixando todas perfeitamente na história do mundo. Porém, o reverendo Weber, ele dá uma parada e faz um capítulo conceitual sobre visões, cosmovisões religiosas, que ao longo da história, seja na história antiga, ou seja no momento pós-moderno ou na modernidade, que sempre estão esvaziando essa questão da providência de Deus. E nós temos sempre que lembrar que o reverendo Weber, ele parte do pressuposto da soberania de Deus, e nisso ele fundamenta a providência. Então nós, enquanto igreja presbiteriana, nós cremos num Deus soberano que se revela pela Escritura. E nesses conceitos errôneos que nós vamos ver nessa aula de hoje, o reverendo Weber ele trata sobre a questão da história dessas cosmovisões, só que ele não aprofunda tanto. Ele passa a visão geral dessas cosmovisões, e aí ele vai trabalhando elas, tanto a questão dos conceitos, que sejam, ele divide o capítulo na parte de cosmovisões religiosas, e depois ele chama de subcristãs, visões subcristãs. E nas visões religiosas, eu entendo, o que eu cheguei à conclusão, depois eu conversando com o pastor Hélio, é que ele trouxe essa questão dessas cosmovisões, são 4 visões que tratam Deus de uma maneira não o Deus da Bíblia, e outras subcristãs que esvaziam a soberania de Deus. No seguinte aspecto, que nós viéssemos investigar o nosso coração se, depois de a gente ter estudado essas questões da soberania de Deus, as suas aplicações, que Deus governa desde lá da corça, que Deus governa desde lá do leão, desde lá a criação da criança no ventre da mãe, Deus coordena toda a história. Será que em algum momento nós nos encaixamos em alguma visão dessa, e aí a gente tenta ser agradável com o mundo, e sendo inimigo de Deus? Porque a Bíblia traz esse parâmetro. Ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus. Agora, você não pode ser os dois. Amigo do mundo e amigo de Deus. Não pode servir a 2 senhores. Apesar de ter feito a liturgia uns domingos atrás, ainda continuo muito nervoso aqui na frente. Eu peço perdão para os irmãos pela questão, é a primeira vez, mas eu vou procurar controlar a fala, são coisas que eu tenho que fazer, controlar a fala e a postura, e controlar a mente, que ela fica acelerada. Mas foi o desafio que Deus me deu, me criou assim, e assim a gente vai lidando ao longo desses 40 anos. Eu gostaria de convidar os irmãos para o primeiro desafio do dia. Nós vamos ver 4 cosmovisões, que são o conceito ateísta, deísta, panteísta e dualista. O primeiro que a gente vai ver vai ser o conceito ateísta. E o primeiro desafio eu gostaria de fazer aos irmãos era o seguinte: qual irmão, valendo um livro, que consegue me dizer o capítulo do Salmo e o versículo que define o homem que não crê em Deus? Aí eu vou dar a dica, diz assim: diz o nécio em seu coração, não há Deus. São 2 salmos. Aí o primeiro irmão que levantar a mão e dizer qual é o texto, ganha um livro. Será que eu joguei o sarrafo muito alto? São 2 salmos. Que tem esse que ele começa, que são versículos que diz: e diz o nécio em seu coração, não há Deus. E daqui a gente entra no primeiro conceito, que é o conceito ateísta. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu estudava no ensino médio,
era sempre tratada a questão do ateísta como uma pessoa mais intelectual no ambiente. Porém, a Bíblia ela traz essa definição para quem é ateísta. Isso, um dos 14:1. Lê para nós, por favor. Ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso documento de fé e prática, ela diz que o ateísta, ou seja, a pessoa que diz que não existe Deus, ela é nécia e insensata. Porque, irmãos, quando a gente for ver o conceito ateísta, eu fiz aqui um quadro, né, para poder ficar nos slides que vão ser compartilhados com vocês. Aqui eu fiz a primeira questão das definições de cada visão. Então, na divisão do ateísmo, ele pugna pela tese de que todas as coisas existentes no universo devem ser estudadas naturalisticamente. Quando eles falam assim no estudo naturalístico, é o quê? Tem leis naturais que elas não podem ser quebradas. Então, você, racionalmente, você olha para as coisas e estuda. Só que, porém, o ateísmo, ele nega a existência geral de qualquer divindade ou poder que existe no universo. E uma vez eu conversando com um amigo que é ateu, eu falei, cara, como é que você lida com isso aí? Ele, não, eu acredito na capacidade do ser humano de fazer bondade. Aí eu olhei assim, beleza. Mas e quando saiu uma maldade aí? Aí ele, não, mas mesmo assim não existe Deus. A dificuldade do ateísmo é porque ele vem com uma roupagem de intelectualidade, trabalhando a questão de que, nossa, eu sou intelectual porque eu questiono coisas que são fundamentais, a existência de um Deus soberano, eu não creio nem em Deus nem o diabo, é só a capacidade humana de fazer bondade. Porém, a Bíblia fala que ele é nécio, insensato. Porque, como nós vamos vendo aqui, o ateísta, ele tem uma dificuldade na questão do mal, porque se ele acredita na capacidade do homem do bem, e não existe Deus nem o diabo, e a criação ela surgiu e está aí para que a gente possa ir conduzindo ela, de acordo com a bondade que vem no nosso coração, com atos de bondade e tal, ele não consegue romper essa questão do mal, e quando você leva no cerne de toda a questão, a dificuldade dele não é com todas as divindades que existem no mundo, e sim com o Deus da Bíblia, que é um Deus relacional, que é um Deus soberano, que salva quem Ele quer e deixa de salvar quem Ele quer, e que Ele conduz toda a história, encaixando as histórias nossas do universo, convergindo para a sua própria glória. Então a dificuldade dele não é com as divindades em si, mas sim com Deus da Bíblia. Porque o ateísmo ele surgiu para poder a pessoa se sentir, entre aspas, livre, não crendo em nada, porém rejeitando totalmente o Deus da Bíblia. O Deus que se revela pela natureza e pela Escritura. No conceito deísta, nós vemos o autor, o Weber Campos, ele trata sobre a questão de diferença entre teísta e deísta. Teísta é quem crê em Deus. E deísta está dentro do conceito teísta de crer em Deus. Porém, ele é uma divisão que é contraditória à Escritura. No primeiro, creem num Deus transcendente, que é além e acima do universo criado, mas também creem num Deus que se envolve com sua criação, conceito teísta. Ou seja, um Deus relacional, que criou todas as coisas e se relaciona conosco. Porém, o deísta, ele afirma que Deus... Eles afirmam que Deus ele não é pessoal. É mais ou menos, na pesquisa que eu estava fazendo, apareceu uma imagem que dizia assim, que o Deus deísta, ele é um engenheiro fenomenal que fez a obra-prima dele e se aposentou. Ou seja, que o deísta ele crê que Deus realmente fez o universo, porém ele se afastou e deixou as coisas aí se auto-organizando, autogerindo, desenvolvendo, caminhando, e ele não interfere pessoalmente na criação que ele fez. Ele simplesmente criou e agora está perfeito, a criação, tudo que eu fiz foi perfeito, e está aí agora, criação, se vira aí para que as coisas não saiam do lugar. Então, mesmo que aconteça alguma coisa extremamente negativa, ruim, Deus não interfere, porque na criação que ele fez, ele já fez tudo perfeito e o que dá de errado, na verdade, não dá errado. É simplesmente uma lubrificação que a própria
próprio instrumento ele vai ter que produzir ali. Então, ou seja, o conceito ateísta nega a existência de Deus e o principal problema dele é o Deus da Bíblia. O conceito deísta crê num Deus, mas não relacional, que fez a criação e deixou ela ir para poder ela se virar na história. E o conceito panteísta, esse é o... Peço desculpa, irmão, mas assim, é o que eu acho mais divertido de trabalhar. Porque ele é um conceito que trabalha que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, não há distinção entre Deus e a criação. É como se esse banco aqui, ele fosse o próprio Deus, e aí você que senta, você também é um Deus que está... E a junção das coisas faz um Deus como um todo. Ou seja, o panteísmo ele trabalha que tudo é Deus, Deus é tudo, e eles não veem a questão do mal como algo que seja um problema, e sim algo inerente à divindade, e aí não tem o que se fazer. É inerente, então acontece, e vida que segue, e tudo continua sendo Deus, e Deus é tudo. Aí o conceito dualista, ele já é um conceito que ele entende Deus é bom e o diabo é mau, ou seja, duas forças distintas que estão sempre numa briga constante. Aí como é que a gente pode visualizar isso? Você pega as histórias em quadrinhos, seja o mundo Marvel, seja o mundo DC, seja as histórias em quadrinho da Turma da Mônica, sempre vai ter um bom e um mal lutando, só que eles não são a mesma coisa, e são distintos, e um só quer sobrepujar o outro. Mas um não quer tomar o espaço do outro, só quer sobrepujar e são divididos. Então, ou seja, tudo que é bom parte de Deus, e tudo que é mal parte da outra força, que seria o diabo. Então, o mal acontece porque o diabo livremente faz, e o bem acontece porque Deus livremente faz o bem. Aí eu estou trabalhando primeiro as definições, para depois a gente entrar nas diferenças e implicações no que isso vai desembocar. E aí vocês vão pegando esses conceitos, tentando, né, devido ao tanto de informação, comece a investigar o seu coração. Será que em alguns momentos da minha vida, quando eu vou conversar com as outras pessoas, eu vou me relacionar, será que eu tenho um quê de dualista, um quê de panteísta, um quê de ateu? Será que eu tenho um quê ali de deísta? Porque, irmãos, eu estava investigando algumas conversas que eu tive lá atrás, dos meus 16 aos meus 18, depois dos meus 20 aos 27, quando eu vim para a igreja presbiteriana, com o advento do meu casamento. Aí eu ficava assim, cara, realmente eu creio num Deus soberano, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente toma uma postura de poder ficar bonzinho numa foto, e a gente pega e relativiza conceitos que não devem ser relativizados. Aí eu vou ser mais amplo, vou ser mais claro. Conceitos não devem ser relativizados. Por exemplo, verdade, mentira, são conceitos absolutos. E vocês vão ver que essas visões, elas sempre trabalham sobre a questão da relativização de conceitos absolutos. Verdade e mentira, conceitos absolutos. Ou você está falando a verdade, ou você está falando mentira. Se cada um, por exemplo, se eu tenho uma verdade e o Milton tem outra, um dos dois está mentindo, porque não existem duas verdades no mundo, existe somente uma. E a mesma coisa com a mentira. Não existe meia verdade e não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Só que muitas vezes nós abordamos essas questões para a gente poder não entrar em debates e não ficar tão assim como aquele crente chato, que questiona tudo, que tudo vira briga. Mas a Bíblia fala que no que depender de nós, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. No que depender de nós. Mas só que a nossa confissão de fé de Westminster, quando ela pega o 9º mandamento, a aplicação que ela traz é o quê? Uma das aplicações. Que se você estiver diante do erro
e não se comprometer com a verdade, você está quebrando o 9º mandamento, não falarás falso testemunho. E muitas vezes a gente não reflete sobre essas implicações, porque quando Jesus pega o Pentateuco, ele aplica as últimas consequências, ou seja, quando ele fala do adultério, ó, não adulterarás, ok, mas se você olhar para a mulher com um olhar impuro e no seu coração cobiçar, você já adulterou com ela. Ou seja, nasce no coração e aí você pratica, você cria tudo ali no coração e desemboca. Ou seja, Jesus leva às últimas consequências, que o pecado nasce no coração e não somente na ação. Então a gente tem que pegar o Pentateuco e analisar. Aí a gente tem um documento que nos ajuda, que é a Confissão de Fé e os Catecismos, que nos ajuda a ver essa amplitude dos mandamentos. Então, ou seja, não basta somente você saber a verdade, conhecer, mas na hora de defendê-la, aí você tira o corpo fora e fala assim, não, vou deixar o próximo. Você está quebrando o 9º mandamento. Então, assim, é importante nós refletirmos nessa perspectiva, de que não adianta a gente conhecer a verdade. Por exemplo, a gente passou por essas aulas todinhas da providência, o pastor Hélio, maestralmente, junto com o Gessinon, fez a primeira parte ali e passou todos os conceitos da providência, como é que ela é aplicada, o encaixe histórico dela ali nas nossas vidas, na história da Bíblia, da igreja, como é que Deus vai conduzindo ali, seja um imperador que perde o sono, né, que a gente vê essa história, o imperador lá perdeu um sono, e diante de uma vasta biblioteca, ele decidiu ler ata. Lê ata. Não, traz umas atas aí. E descobriu lá que tinha um cara que tinha descoberto uma conspiração. O que foi feito a esse homem? Nada, aqui não consta, que era tudo registrado. Aí na hora entra o adversário desse homem que descobriu essa conspiração e salvou a vida do rei. Aí ele vira e fala assim, ué, o que se fará feito ao homem a quem o rei quer bem? Aí esse homem chega lá e fala assim, é claro que ele está falando de mim, eu sou o segundo rei. Aí ele pega e fala assim, não, que ele seja conduzido pelo pessoal mais importante. Aí ele já conduzindo assim, eu sou o segundo importante, o rei é o primeiro importante. Então, se ele está falando de mim, ele vai me conduzir à frente, me levando, e vai dizendo, assim será feito ao homem a quem o rei quer bem. Será honrado, será conduzido. Aí ele falou, beleza, então, é o que eu quero. Então, assim, pega a pessoa mais importante do reino, põe ele montado no seu melhor cavalo, e que essa pessoa vá pelas ruas da cidade dizendo, assim será feito ao homem a quem o rei quer bem. Aí ele vai, então beleza, vai lá e faz isso com o judeu Mordecai. Ou seja, era um adversário, Deus na sua providência tirou o sono do imperador, conduziu ele a ler atas, especificamente ler atas. Justamente a ata que foi trazida foi a que constava a história do Mordecai, que foi honrado. E o homem tinha feito uma forca para identificar o cara, já começou. Até que a esposa dele vira assim, ó, se esse homem aí, que você já começou a cair diante dele, você vier ao Deus vivo aí, ó, se eu fosse você, eu voltava atrás. Mas ele foi até o final. Ou seja, Deus na sua providência conduziu as coisas. E nós sabemos dessas coisas. Só que será que nosso comportamento com nossos amigos, colegas, de trabalho, será que elas não tem um viés ali dualista, deísta, panteísta, ateísta? É importante nós investigarmos isso. Aí aqui nesse quadro ele vai tratar sobre a questão do problema do mal, sobre as implicações, né? Lá faz a definição que ateísta ele não crê em nenhum tipo de Deus, principalmente no Deus da Bíblia. E aí o problema que ele tem é a questão de o mal para os ateus. O mal é um problema para os ateus, pois não podem negá-lo, ou seja, não tem como negar o mal, mas eles não creem que num mal, que num Deus, em nada. Então, assim, para eles é um problema, porque eles aí chegam ao ponto de negar o mal, o que é, uma certa loucura. Por isso que a Bíblia fala, e diz honesto em seu coração, não há Deus, na insensatez. Então, ou seja, é insensato, não tem sabedoria. Mas o mundo hoje trata que as pessoas que são ateus como intelectuais, à frente do seu tempo, que questionam conceitos ao longo da história que foram bem estabelecidos. Nossa, ele é inteligente demais para poder questionar isso. Nossa, ele é inteligente demais para poder questionar a existência de Deus. Eu vejo isso mais como arrogância. Porque nós temos que, se nós olharmos assim para essas quatro definições, elas sempre vão estar procurando esvaziar a soberania do Deus da Bíblia, questionar essa bondade dele, mas sem reconhecer,
e procurar sempre trazer uma questão de que o homem ele é autossuficiente, ele é bom. Na sua natureza o homem é bom. Então consegue ter coisas boas no mundo porque o homem por natureza é bom. Porém, a Bíblia que nós cremos, partindo desse pressuposto que nós cremos que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, todos aqui no ambiente creem nisso, ela não trata dessa maneira, ela trata o homem como mal desde o nascimento, por conta da queda de Adão, que foi o nosso cabeça federal, e desde ali da queda de Adão, o homem é nascido em pecado concebeu minha mãe, diz o salmista. Irmão, se vocês analisarem a sua vida, fazendo o autoexame que Paulo fala lá em Coríntios, você não é tão mal quanto você poderia ser por conta da graça de Deus e o Espírito Santo que age no seu coração e na sua vida. Eu tenho consciência disso. Que eu não faço algumas coisas que o pessoal no serviço chega assim, nossa, você é muito bom de coração. Igual teve uma vez eu estava vindo para a igreja, aí é uma confissão. Aí no que eu estou ali passando a leste-oeste, tem um ponto ali que tem um rio, né? Um lago, sei lá, um rio. Aí lá estava com praticamente todas as lâmpadas apagadas. Aí eu na descida, dei uma acelerada, aí quando eu olho assim, eu jogo farol, um homem com característica de embriaguez, entrou na frente do carro. Aí eu joguei para um lado, ele foi também. Joguei para o outro também. Sabe aquelas coisas de fração de segundo que a gente contando aqui, fica parecendo que é 1 minuto, mas assim, tudo aconteceu em 3, 5 segundos no máximo? Aí jogo para um lado, para o outro, aí vai, seja o que Deus quiser. Pá, segurei o volante, aí senti só o impacto na lateral da Carol, minha esposa. Aí eu parei, fui lá, o retrovisor bateu na lateral do corpo dele, ele rodou, aí graças a Deus, a leste-oeste estava vazia nesse horário, e aí ninguém passou por cima dele, eu fui lá, liguei o pisca-alerta, atravessei o carro um pouco, desci, fui lá, peguei, levei ele para o canto. Aí olhei, tá tudo bem, tá, você quer? Liguei para o Thales. Falei, Thales, não vai dar para eu chegar aí porque eu tenho que socorrer uma pessoa aqui que meu carro bateu nela. Aí, não, tranquilo, fique em paz, não dê notícia. Aí, beleza. Aí, nisso, lá, eu tô lá sentado lá, e o rapaz, nossa, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque dificilmente alguém faria isso. Aí eu pensei na minha cabeça, cara, só Deus sabe o que está passando no meu coração. De raiva, de ira, por conta da situação, que a pessoa bebeu, aí vai entrar no frente do carro, aí causa transtorno para minha família, assusta minhas filhas. Aí eu fiquei pensando, cara, é só a graça de Deus mesmo para me dar esse domínio próprio, dar essa temperança, essa benignidade. Porque se fosse... O primeiro pensamento foi assim, cara, deve estar vivo, porque está se mexendo, eu vou embora. Mas não, a graça de Deus fez com que eu parasse e fizesse o correto. E nem sempre fazer o correto é fácil. Então guarda essa informação aí no coração de vocês. Se comprometer com a verdade não é fácil, porque duas coisas acontecem. Você é rejeitado pelo mundo e você tem um tratamento de como se você quisesse ser certinho. E, de certa forma, se nós pararmos para pensar de maneira bem fria, nós estamos em um mundo em queda. Então, perfeição é difícil de alcançar. Mas essa também não tira que seja um objetivo, de a gente chegar à imagem perfeita de Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, o fato de estarmos no mundo em queda não é uma desculpa para que nós não procuremos chegar à imagem perfeita de Cristo. O fato de não conseguir alcançar a perfeição não é uma desculpa. Tanto é que, por exemplo, você pode dizer assim, não, tem exemplos na Bíblia de pessoas que chegaram lá. Temos Enoque, temos Elias, Jesus. Aí você fala, mas Jesus é o exemplo. Ele veio como perfeito homem e perfeito Deus. E ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos diariamente, sem pecar. Mostrando o quê? Que ele se submetendo à vontade de Deus, orando, submetendo à condução do Espírito Santo, ele conseguiu. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes a gente não consegue porque a gente não se submete ao Deus da palavra, a gente não se submete ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E muitas vezes nós tomamos decisões aquém da vontade de Deus. E onde é que a gente descobre a vontade de Deus? Valendo a balinha. Essa é fácil, pessoal. Onde nós descobrimos a vontade de Deus? Essa é a resposta do catecismo. Qual o meio que Deus nos deu para nos dirigir? É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Esquece de pegar o livro no final, não, hein? Então, assim, a palavra de Deus ela é suficiente, ela é soberana. Deus é soberano, Deus ele é todo-poderoso.
Então, o ateísta ele tem um problema com o mal, o dualista ele entende que Deus e o diabo, todo mal parte do diabo, todo bem parte de Deus, e eles são antagônicos, e esse Deus ele não se relaciona com a criação na questão de quando há com algo mal, esse Deus ele fica à parte porque é o diabo que está fazendo, aí quando o diabo deixa de fazer, aí ele vem e manifesta o bem. Mas assim, somente quando um não age em concordância com o outro, sempre na questão de embate e desafio. E o panteísta, ele entende que o mal não tem o que se fazer, porque como ele é inerente das divindades, aí você vê isso muito claro na cultura grega, né? Que os deuses gregos, eles faziam, né, as questões de... Os deuses eram maus, eles vinham, faziam maldades, eram extremamente vingativos, então, ou seja, não tinha o que você fazer. Quando um deus grego vinha fazia armações contra você, você não tinha o que fazer, era dele, o que você tinha que fazer era só aceitar. Você vê muito claro no panteísmo grego, essa questão do mal inerente à divindade. Ou seja, os deuses eram maus, e eles faziam maldade, faziam pegadinhas, faziam situações assim que não tinha o que você fazer, você tinha que aceitar porque era dele. Ateísta, dualista, o ateísta e deísta. O deísta, o problema do deísta, que eu vejo assim, é porque ele fica cocheando entre dois senhores. Ele quer ser bem visto no mundo e ele traz uma roupagem de crer num Deus, só que ele crê à sua maneira. O deísta, ele crê em Deus à sua maneira. Vendo o mal como algo ilusório, vendo um Deus que ele fez as coisas, mas ele não se relaciona. Então é mais fácil, por exemplo, cometi um erro, cometi um pecado, não, aí era para acontecer mesmo, porque como ele fez, aí as coisas estão aqui, aí essa coisa aqui eu tenho que lidar com ela sozinho, então vamos caminhar aí, que não tinha o que fazer, era para acontecer. Então, se a gente olhar, parece que ele vem com um quê de soberania, porém esvaziando Deus no seu relacionamento com a criação. O mal aconteceu porque tinha que acontecer. Deus é soberano, as coisas acontecem porque Deus determinou. Porém, ele não se relaciona. Então, ou seja, você tem que se virar para lidar com algo mal que aconteceu. Os irmãos estão conseguindo acompanhar, estão entendendo essa questão dos conceitos? Ateísta, panteísta, dualista e deísta? Ficou claro? Que isso é importante para a gente continuar. As implicações da questão de como desemboca você sendo ateísta, a questão do mal. Ou você nega que ele existe, ou você simplesmente fala que mesmo assim não existe Deus. O dualista, o mal e o bem são antagônicos, mas um não atua quando o outro está atuando, é sempre separadinho, é sempre divididinho ali, só se enfrentam assim há um choque, mas eles, cada um age ali, fica ali, mas não interfere na esfera do outro. E o deísta, ele crê num Deus que fez a criação e deixou ela aí, já perfeita e não se relaciona com ela. Então, assim, a questão aí, tendo essas questões, ela desemboca nisso, nas consequências. A maioria dos ateus é composta de ateus teóricos, que são aqueles intelectuais que... Assim, eu já gastei meu tempo conversando com pessoas ateus. Cara, eles têm uma argumentação boa, mas não passa disso. E aí o mestre Adalto Lourenço, que Deus aprovou ao Senhor recolhê-lo, ele falava assim, não tem problema você conversar ou você ler textos de pessoas ateístas, porque é bom você saber se eles evoluíram nos argumentos ou não, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela confirma. E ele sempre falava assim, que a ciência bem desenvolvida, bem conduzida, ela simplesmente vai confirmar a existência de Deus. Ela não vai refutar, não vai negar. Tanto é que toda vez que partes da Bíblia são levadas, por exemplo, para a arqueologia, todos os povos daqui já foram confirmados que existiram. Então, todos os povos, cientificamente, que consta aqui no Antigo Testamento, já foram provados que existiram. Aí pegaram o corpo humano, levaram no laboratório, fatiaram ele em fatias bem fininhas, estudaram toda a composição do homem e acharam todos os componentes do pó da terra na composição do corpo humano. Ou seja, comprovando que o homem veio do pó da terra. Então, ou seja, a ciência bem desenvolvida, ela vai só confirmando a existência de Deus e a sua grandeza. Então, até que o Adalto Lourenço, enquanto vivo, ele dando uma palestra lá na Conferência Fiel
de líderes em Portugal, ele falava que estava louco para que o novo telescópio fosse inaugurado, porque só ia mostrar o tanto que Deus é maior, é grandão, gigante. Porque você para pensar, Deus, você pensa assim, no universo de mais de 1 trilhão de estrelas, a Bíblia fala que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Ou seja, Deus ele se relaciona com a criação, ou seja, se cada estrela tem o seu nome, é um Deus relacional. É um Deus que ele se envolve e ele tem interesse em nós, por nós. Ou seja, simplesmente nós não fomos criados do acaso e não surgimos do acaso. Deus ele nos fez desde o ventre da nossa mãe, nos conduziu a Ele e hoje nós somos conduzidos. E temos o desafio de se submeter à palavra de Deus como única regra de fé e prática, num mundo em constante conflito com essa Escritura, ou seja, com constante refutação. Aí vem os desafios, né? Por exemplo, a gente foi feita uma pesquisa, né? Que os adolescentes eles querem cada vez mais serem aceitos. Sim, essa questão da aceitação no ambiente eclesiástico é tranquilo. Agora, como é que a gente vai trabalhar essa aceitação lá no mundo? Que quando você fala que há um só Deus, aí as pessoas falam, mas você é muito retrógrado. Ou seja, Deus criou macho e fêmea, criou homem e mulher. Só dá essas duas vertentes. Nossa, mas aí você é atrasado demais com uma pessoa tão inteligente, tão assim, ainda crê tão retrogradamente, tão medieval. Ou seja, a gente sempre vai estar em conflito com esse mundo, em queda. Porém, não nos tira a responsabilidade de conhecermos, sermos como os filhos de Sacar, conhecedores dos tempos e das eras, e temos uma resposta pronta de qual é a esperança que há em nós. Você já pararam para pensar essa semana? Qual é o motivo da esperança que há em vocês? Por que vocês se levantam no domingo de manhã, vêm para a igreja? Ou então, quando vocês passam uma dificuldade, vocês procuram o irmão na fé, ou vocês vêm até a igreja, o ciclo de oração, liga, manda uma mensagem para Nancy, coloca o nome do fulano aí na lista de oração. Você já pararam para pensar essas questões? Ou ultimamente a gente tem feito isso muito mecânica? Tipo assim, vamos fazer porque acho que isso aí está dando certo, aí eu vou fazer isso. Ou vocês realmente creem que Deus ele ouve as orações, que Deus ele se relaciona, que Deus, por exemplo, minha mãe, ela foi diagnosticada com linfoma. Só que antes do linfoma ela já tinha um problema de artrite reumatoide. E assim, eu vim da igreja pentecostal. Então, assim, o que não faltou na vida da minha mãe, da gente, foi participar de campanha de cura e libertação. Aí minha mãe não era curada, era falta de fé. Ou então, aí minha mãe não era curada, era porque a pessoa que orou não estava com fé suficiente. Aí usava o texto, o texto lá do Evangelho e dizia assim, e Jesus não pôde curar porque muitas pessoas não creram naquela cidade. Aí eu falei, tá vendo? Ó, se não crê, não cura. Tá? E minha mãe, nessa luta dela com artrite reumatoide, ela ia para consultórios médicos. E nesses consultórios médicos, ela tinha contato com pessoas doentes. E nesses contatos com pessoas doentes, minha mãe evangelizava. Aí sempre as pessoas falam assim, não, mas beleza, você crê num Deus assim. E por que a senhora está aqui, então, doente? Ela falou assim, porque Deus queria que eu viesse, sentasse nesse banco e apresentasse o evangelho para você. Aí eu faço o gancho com o dualismo. Que consolo há em saber que todo mal vem do diabo, livremente, sem gerência nenhuma de Deus? Que consolo há, sabe, negar a existência do mal? Ou tratar o mal como algo inerente da divindade? Não há consolo. Mas saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aí está o verdadeiro consolo. Porque quando você bate o pé naquele dedinho, sabe? Que acho que quase ninguém mais tem aquele osso no dedinho, né? Porque todo mundo já bateu ele pelo menos umas 30 vezes ao longo da sua vida, né? Aí você bate, vem aquela dor e fala, cara, mas no que isso aqui vai glorificar a Deus? Aí se você tiver domínio próprio, não xingar, não bater, você já está desenvolvendo o fruto do Espírito. E aquela batida no dedinho já te produziu um crescimento. E quando nós olhamos para o livro de Efésios, tem um versículo lá que fala assim, que os mistérios de Deus, no sentido de que, à medida que nós vamos crescendo, seja na leitura bíblica, seja na vivência com Deus, na comunhão com a igreja,
esse mistério que não é um mistério, tipo, igual o mágico, que faz uma mágica, e aí você fica se virando aqui para poder descobrir como é que é, e ele só ali. Aí, se você for aluno dele e pagar, você descobre como é que é feita a mágica. Não nesse sentido. É no sentido do mistério que Deus ele vai revelando aos seus à medida que vai crescendo. Às vezes você estagnou num ponto porque você tem negligenciado, seja a leitura bíblica, seja a oração, seja a comunhão com os irmãos, mas de maneira intencional, não basta simplesmente você vir na igreja e você chegar no final, você ir lá, cumprimenta, só que quando você chega no momento de crise lá, quando você pensa em 10 pessoas, ou no contexto de trabalho, ou no contexto de futebol, mas você não pensa em nenhum irmão da igreja, porque você não tem nenhuma intencionalidade de relacionamento, você não tem nenhum relacionamento enraizado dentro da igreja. Aí você pensa em 300 pessoas fora, e você não tem um irmão na fé que você possa ligar para ele e falar assim, irmão, estou passando por essa crise, me ajuda. Ou estou passando por essa perseguição. Aí é a hora que a gente tem que refletir, será que nós temos mecanicamente vindo na igreja e nós temos tido a intencionalidade de desenvolver amizades? Uns anos atrás eu me deparei com um paradigma que foi o quê? Teve a pandemia, aí voltando da pandemia, a gente foi organizar um aniversário da Lara, e aí a gente pensou, não, vamos fazer na escola. Eu falei, por que a gente não faz na IBD igual a gente já fez uma vez? Aí o Carol falou assim, não, mas é que a Lara não tem amizade na igreja, assim, e tal, para poder fazer o aniversário novamente, porque aí fez o histórico lá, né, das crianças que saíram e tal. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, estou falhando. Porque minha filha, ela tem mais amizade na escola e não ter amizade na igreja, é uma falha minha. Aí foi quando a gente começou a fazer isso. Então hoje a gente já pode mudar isso, porque ela está tendo amizades na igreja, inclusive ela até chora na hora de ir embora, tanto que ela ama estar aqui. Mas assim, é um privilégio que a gente tem, dos filhos chorarem para não poder ir embora, porque quer ficar brincando com os amiguinhos ou ficar desfrutando desse ambiente que a igreja nos proporciona. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos que o verdadeiro consolo está em nós conhecermos verdadeiramente Deus, nós conseguimos responder de bate-pronto, ou, ainda que demore um pouquinho, mas a gente ter firmeza na Escritura, de estar pronto para responder. Qual é o motivo da esperança que há em nós? Nós tivemos aí um farto banquete ao longo dessas 19 aulas passadas, com algumas subdivisões de aula, de um Deus que Ele criou, se relaciona, providencia, e nós podemos desfrutar dessa providência de maneira racional e pela fé, com um coração assim alegre, porque Deus ele tem cuidado do pão nosso de cada dia. Ele simplesmente não fez aí, deixa, se vira aí a lei do mais forte. Era até um parêntese que eu queria abrir aqui. Eu falei, pastor, o que você acha ali? Aí você tem que deixar bem claro que é um parêntese que você fez e não tem nada a ver com o livro, para poder não descaracterizar. Mas muitas vezes nós temos uma postura, esse é o meu parêntese, tá? Isso é totalmente meu, não está no livro. Então, deixando bem claro. Muitas vezes nós temos uma postura que ela é mais evolucionista do que criacionista. Em qual aspecto? Aí eu não estou pregando a preguiça, não. Nós temos que partir do pressuposto que a vida cristã ela é uma vida equilibrada. Então você tem conceitos ali que parecem que são soltos, mas você pega um conceito rígido e na harmonia, crendo em Deus e submetendo à direção do Espírito Santo, eles vão encaixando. Então, ou seja, no evolucionismo, a premissa dele é o quê? É a lei do mais forte. E como é que é o mais forte estabelecido? Pelo que mais tem acesso às presas, o que é mais forte, o que produz mais, o que age mais. Então, na seleção natural, o que for mais agressivo é o que vai mais perpetuar. Já na criação, que é o que nós vemos nesse conceito da providência, Deus, ele dá aos seus enquanto dormem. Deus tem um compromisso do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí o pastor Augusto gostava de fazer um complemento. O pudim é graça. Então, o pão nosso, Deus ele garante. O pudim é uma graça. E muitas vezes nós ficamos chateados, com o coração amargurado, porque nós não temos pudim diariamente. Mas esquecemos de ver que Deus se comprometeu com o pão. Não que Deus não possa dar o pudim. Deus, claro que Ele pode, mas não é
o principal, ou seja, o fato de você ter pudim todo dia é que vai fazer que você seja, que Deus está se agradando de você. Não. Lá nos os puritanos, eu li um livro, Os Santos no Mundo. E lá os puritanos eles definem a riqueza como um dom que Deus dá. É um dom que Deus dá, é um presente. A riqueza é um presente. Está lá em Eclesiastes também. A riqueza é um dom de Deus. Logo, Deus dando a riqueza, ele envia necessitados para serem ajudados por ela. Não é que quem é rico ou tem muito recurso, ou tem recurso a mais, ele tem que chegar e acabar com o sofrimento do pobre. Não, ele é ajudar, auxiliar, diminuir essa dificuldade. Mas tendo a questão de que é para a glória de Deus. Tem muita gente rica aí que não tem nenhum temor de Deus, que faz muita bondade, mas faz o seguinte aspecto, porque eu me sinto bem e para que as coisas boas se sobreponham às más. E nós cremos num Deus que graciosamente salva pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você não é o maior pecador que você conhece, você não entendeu corretamente o Evangelho. Porque só você e Deus sabe o que passa na sua mente, no seu coração. Então, se você não é o maior pecador que você conhece, você não entendeu corretamente o Evangelho. O Evangelho ele é a salvação para todo aquele que nele crê, e se levar assim nas consequências, o Evangelho é quando você desiste de salvar a si mesmo e você se rende à soberania de Deus. Você lá se afoga, não, agora eu não consigo me salvar do afogamento, confio. Aí Deus vem lá e tira. Ou seja, quando você desiste de se salvar, você entendeu o Evangelho pregado, você se desiste de salvar, e o Espírito Santo trabalha aquelas verdades no seu coração, e você se rende a esse Deus belo que se revela pela Escritura através da pregação. Deus na sua soberania, que é o conceito que a gente vai estar trabalhando, e aí é uma provocação que eu gostaria de fazer com vocês. Que devemos investigar o nosso coração se não temos adotado parte dessas cosmovisões distorcidas em nosso dia a dia. Será que diante de uma dificuldade, eu confio no Deus que se relaciona e eu me volto a Ele, falo assim, Deus, estou passando por essa dificuldade, me ajuda. Às vezes é um ídolo no coração, às vezes é uma dificuldade que surge, uma perseguição no trabalho, uma perseguição na escola, uma perseguição ou uma coisa que sai dos trilhos ali no dia a dia, uma conta que você jurava que tinha pago e não pagou e o recurso acabou. Será que se Deus não... Esse mal aconteceu e ele não vai fazer nada, ele não se relaciona? Aí eu pego e procuro 300 pessoas, mas em nenhum momento eu me lembro de falar com Deus, se Deus é relacional. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. E é muito importante nós pararmos para poder tirar um tempo no dia para a gente refletir. Se nós temos adotado mais visões que são antagônicas à Escritura do que visões bíblicas, de se submeter. O salmista, no Salmo 88, ele pega e fala que dia e noite ele estava perante o Senhor, levando as suas queixas. E aí ele falava assim, que no romper do dia, eu estava lá no templo orando ao Senhor. É como se fosse hoje, o primeiro e-mail que Deus abrisse, todo dia era lá, salmista, dizendo, help, socorre-me, Deus. Mas, ou seja, ele orava, não obtinha a resposta que ele esperava, continuava orando, e por incrível que pareça, esse salmo é o único salmo que não tem um final feliz, que a última palavra dele é trevas. Mas aí a gente vê a importância de ter um salmo assim, de que nós devemos confiar no Senhor, que ainda que a palavra dele seja o final trevas, Deus ele mostra que o silêncio dele, ele é uma resposta. E de que ele não deixa de cuidar dos seus. Porque o salmista, nessa guinada, ele vai falando que todo dia está orando, né? Mas ele fala assim, quando eu olho para o Senhor, eu vejo onde está realmente a minha esperança. Termina em trevas, mas ele lá no meio do salmo, ele reconhece que Deus está presente em todas as circunstâncias. E o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir. Ele só não obteve a resposta que ele esperava. Mas ele estava vivo, podendo escrever um salmo. Apesar de todas as aflições que ele estava passando. Ele usa até um termo lá que estava enfastiado, ou seja, sabe quando você come e qualquer coisinha que você comer, ela vai fazer o desembocar no retorno? Aí estava daquele jeito lá diante das aflições.
mas ele dia e noite estava perante o Senhor, levando a ele as suas causas. Ou seja, o fato de Deus não dar a resposta que nós esperamos, ou seja, manifestar uma resposta que a gente queira, não é desculpa para que a gente negligencie a oração e a leitura da Escritura. Não é motivo. Então a gente investigar, tirar esse período agora e investigar. Será que eu estou sendo dualista? Será que eu tenho será que de vez em quando eu escorrego e vou igual o salmista lá, que eu olho para o ímpio está prosperando, e eu aqui sou temente ao Senhor e eu não tenho nada. Se eu penso em falar algo mal, fazer o mal, Deus já vem com seu chicote. Mas o ímpio está lá lavando a sua mão na injustiça. Aí, de repente, o salmista fala assim, mas quando eu fui à casa do Senhor, eu vi que a prosperidade do ímpio só vai até um certo ponto, mas o cuidado de Deus sobre o seu justo vai até a eternidade. Se nós começarmos a basear a nossa fé somente naquilo que nós alcançamos no nosso dia a dia, nós estamos não crendo no Deus soberano. Nós estamos desembocando em qualquer uma dessas cosmovisões, menos na bíblica ortodoxa. Sei que não é muito bom a gente fazer autoexame, porque, igual eu falei assim, se é um mau pecador que você conhece, você não entendeu o evangelho, porque a gente investigar algumas coisas, assim, mas eu não queria que vocês terminassem assim, nessa vibe para baixo. Há uma esperança. O fato do autor fazer esse parêntese, e ele, no escopo da soberania de Deus, ele está querendo dizer assim, ó, você investigou, tal, há tempo de voltar. Há tempo de voltar corretamente ao Senhor. E aparar essas arestas de desvio. Se volte para a Escritura. Jesus morreu na cruz para que você tivesse livre acesso ao Pai. E o Espírito Santo ele nos foi dado como um penhor da salvação, ou seja, a garantia de que nós vamos chegar lá. Então, ou seja, a perseverança nos santos, que nós, enquanto igreja presbiteriana, nós cremos, não é que o crente persevera assim como o atleta que se prepara e vai para a corrida de 5.000 metros e vai se esforçando até atravessar a última linha lá, para poder alcançar. Não. A perseverança dos santos, ela é o quê? Que Cristo persevera no cristão até o dia que ele chamar ou que ele voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, é Deus, é Jesus que persevera garantindo a salvação. Por isso que nós não perdemos a salvação. Porque aquele que é fiel para prometer, ele é mais fiel ainda para cumprir. Então há esperança para nós. Se nós estamos escorregando, estamos tropeçando, e encontramos nessa investigação pessoal esses vieses que nós estamos escorregando, há uma esperança. Se volte para Cristo. Às vezes Deus determinou na sua providência que você estivesse hoje, diante de uma aula tão teórica, para que você fizesse essa investigação. E você crescesse enquanto cristão, enquanto membro de uma igreja, enquanto membro do corpo de Cristo. Amém? Ou seja, o pão nosso de cada dia, Deus está nos garantindo hoje. Ou seja, o pão diário da autoexame. O cristão está num estado eterno de avaliação, que é uma das gritos lá da reforma, que nós devemos estar sempre em investigação, em confissão de pecados, porque nós estamos no mundo em queda e nós devemos confiar que a salvação vem do Senhor e não do que nós fazemos. Aí o autor ele passa para duas subcosmovisões cristãs. Aí, como elas são complicadas, eu vou me ater no nível que o autor ele trouxe elas. Ele não se aprofundou, ele trouxe o conceito, e a gente vai trabalhar em cima desse trabalho que ele fez de trazer à luz essas subcosmovisões, e os irmãos vão entender o porquê que nós não vamos nos aprofundar, porque é um debate que não é muito saudável. É divertido, mas não é saudável. Nós temos o conceito libertário e temos o conceito semi-libertário. No conceito libertário, aí o autor ele fala assim, não estou entrando em questões individuais das pessoas em relação a isso, mas estou entrando na questão da Escritura, de como a Bíblia trabalha as questões da soberania de Deus e na sua providência. Então ele trata essas questões
não como individuais, mas como algo que deve ser analisado se nós não estamos flertando ali, tendo em vista que o livro trabalha sobre um Deus soberano de ponta a ponta, e não semi-soberano ou semi-conhecedor das coisas. Então, no conceito libertário, eles trabalham o quê? Que Deus criou o homem e deixou ele totalmente livre para tomar todas as suas decisões e conduzir todas as circunstâncias na sua caminhada. Então, ou seja, se algo de mal acontece, ele se vira para poder resolver, porque na liberdade que Deus concedeu à criação, eles podem fazer o que bem entender e como quiser. Então, o mal é algo que aconteceu porque teria que acontecer, mas aí você se vira, porque não há relacionamento de Deus com essa questão. Então, ou seja, você está totalmente livre para poder decidir pela salvação, pela não salvação, por fazer o bem ou não, e isso tudo na liberdade que Deus deu plenamente à criatura. E o conceito de semi-libertário, ele vai estar dentro do arminianismo, é uma corrente teológica que defende a liberdade humana e a escolha pessoal, mas não vai ao extremo de afirmar a liberdade total do homem. Aí vem a questão do arminianismo, né, quando eu vim para a igreja presbiteriana, que é a questão lá de que o homem pode decidir pela salvação. E Deus, ele lá anteveu essa decisão, e por isso, nessa decisão, ele definiu a salvação da pessoa. Então, ele trabalha nessa questão de que há uma certa liberdade, porém, Deus ele vai conduzindo ali na sua presciência, no conhecimento prévio, e vai conduzindo as coisas. O raciocínio básico do libertário é que a responsabilidade moral dos seres humanos está diretamente ligada à liberdade de dependência que eles possuem, e do semi-libertário sustentam que Deus não pode causar ou planejar escolhas voluntárias dos homens, que a liberdade humana é necessária e genuína da sua personalidade. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando eu estava na igreja dos meus pais, uma vez eu estava pregando lá sobre questão de salvação, aí eu peguei e eu construí o seguinte raciocínio, que Deus ele amava tanta gente e ele respeitava tanto a nossa liberdade, que ele não nos obrigava a aceitar Jesus, que ele como uma carta que ele enviava para as pessoas, aí a pessoa decidia se abria ou não, que era de para, né? Só que Deus, quando ele ia fazer alguma obra através de alguém, ele faria aquela obra, independente da vontade da pessoa, mas que para a salvação a pessoa era livre. Aí eu me lembro que na hora, assim, eu dei uma tela azul, assim, deu uma tela azul, eu fiquei olhando assim, falei, mas não faz muito sentido não, como é que Deus, para a salvação, que é algo mais importante, ele me dá liberdade total, e para fazer alguma coisa, ele me usa e depois descarta. Eu falei assim, não, isso não está fechando. Aí o pastor, na época, ele percebeu, aí me chamou para tomar um café no dia seguinte, e a gente conversando lá, eu falei assim, eu percebi que você travou, eu falei, foi, que a gente conversou, aí ele falou assim, isso aí é um dos mistérios de Deus que quando você estiver mais maduro, pode ser que ele te revele, mas agora não aprove ele te revelar. Mas no sentido de mistério, Deus escondendo, né, a verdade. Aí, à medida que a gente foi estudando lá, crescendo, aí eu vi que... Qual é o equívoco disso? Eu estava sendo um semi-libertário, com viés libertário, ou seja, que Deus dá liberdade total, e você vai conduzindo ali da maneira que você vai indo, aí quando as coisas começam a não ir, aí Deus vem lá e fala, peraí, você ia ter que... hoje era o dia que você ia decidir pela salvação, então peraí. Aí intervém, mas aí se retira novamente. Só que no dia a dia nós temos mais ou menos esse negócio, que a gente age como se nós tivéssemos que fazer tudo aquém da vontade de Deus, e depois aí, quando as coisas começam a dar errado, é aí que Deus vem e age no nosso dia a dia. Aí é quando a gente lembra que nós somos cristãos, e o cristão ora e lê a Bíblia. É importante nós termos essa investigação. Aí é um entendimento que eu cheguei, que o autor, quando ele fez essas questões aqui, era no sentido de trazer essas distorções, os perigos que nós corremos quando nós não entendemos corretamente a soberania de Deus na sua providência, que Deus é soberano, totalmente soberano. Não há um único aspecto na história desse mundo, desse universo, que Deus não esteja controlando e soberanamente encaixando as coisas que vão acontecendo.
seja, Deus ele é totalmente soberano. E se nós não entendermos isso, nós vamos ter dificuldade na caminhada, nos próximos estudos e até na nossa vida cristã. Porque não adianta nós crermos que Deus ele é soberano para a salvação, mas ele não é soberano numa perseguição que a gente sofre, que ele deixa a gente largado lá e a gente tem que se virar e procurar estudar, conhecer mais pessoas para poder resolver essa questão. Não adianta. Aí você está desembocando lá no dualismo, que Deus na maldade, Deus ele está a par, no algo mal, ou você está sendo libertário, que Deus ele te deixou livre ali para você fazer as coisas, e quando as coisas não estão acontecendo, aí você vira um semi-libertário, que aí Deus ele intervém para poder trazer de volta ali no trilho aquela questão. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos essas questões e elas estarem bem enraizadas no seguinte aspecto. Deus ele é soberano para você? Você crê realmente que Deus ele é soberano? Que não há nenhum aspecto na sua vida que Deus não esteja com domínio pleno sobre ela? É importante, ao final dessa aula, na caminhada desses estudos da providência, você ter bem claro no seu coração e na sua mente, a soberania de Deus, ela é plena e ela é o sustentáculo da nossa fé. É igual eu volto lá. Que consolo há em que o mal todo vem do diabo e Deus fica parte desse mal, e quando é bom é Deus, não há consolo. Mas Lutero ele traz a seguinte figura, que o diabo é o diabo de Deus, que ele é um cão raivoso preso na coleira, que só vai até onde Deus permite. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, é todas as coisas mesmo. Sejam coisas más, sejam coisas boas, Deus na sua soberania é que vai saber como é que essas coisas vão trazer esse bem. Aí uma vez eu conversando com o pastor Augusto, e aí a gente conversando com ele que eu tinha dificuldade nessa questão, e falou assim, Vitor, a nossa dificuldade está no seguinte aspecto, que nós queremos trazer a mente de um Deus que é aquém do tempo e do espaço, eterno em sabedoria, para uma mente limitada que nem a nossa. E aí a gente quer encaixar tudo logicamente, só que Deus ele revela as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. E tem coisas que Deus não quis revelar e ele não vai revelar. E aí é o princípio lá do Jardim do Éden, que o homem conhecesse o bem e o mal, não pelo experimento da árvore, mas olhando para Deus, e Deus é bom. E o que era contraste era mal. Por isso que lá fala que Deus criou o homem em perfeita capacidade de poder cumprir o pacto de obras, que era poder não comer da árvore e tal. Mas na queda, isso aí foi pervertido. Então toda a inclinação do homem é para o mal. Então é importante nós termos essas questões muito claras no nosso coração. Que Deus ele é soberanamente, até as coisas que nos desagradam, ou que nós não entendemos que são coisas más. Por exemplo, teve uma situação que eu estava indo para o trabalho, e já tinha Brasília, tinha uns 3 meses que não chovia. Aí nesse dia choveu. Só que não choveu assim aquela chuva, sabe aquela chuva fininha que fica o tempo todo? Aí essa primeira chuva de 3 meses assim, fica aquela pista mais lisa. Aí eu estava indo para o serviço, peguei um caminho que fazia anos que eu não passava por lá, porque era um lugar, que era um trecho muito perigoso, que a pista era mais lisa e aconteciam muitos acidentes. Aí nesse dia, eu fui para esse caminho. Aí eu estou indo, aí quando eu for fazendo uma curva e pego uma retomada de subida, aí lá embaixo já tinha um carro capotado. Aí beleza, né? Eu peguei, aí eu reduzi, aí quando eu retomei a aceleração por causa da subida, um abençoado pegou e resolveu parar na pista, na faixa da esquerda, para poder olhar o acidente. Faixa da direita. Aí eu peguei, no que eu retomei a aceleração, foi aquela coisa de segundos, né? Retomei a aceleração, o cara parou, estacionou e parou, literalmente. Aí quando eu pisei, eu meti o pé no freio, o carro aquaplanou. Aí ele foi no acostamento e bateu num carro que estava parado lá, que a pessoa estava prestando socorro para que estava dentro do negócio. Aí eu olhei assim, eu falei, beleza, bateu. Aí o rapaz era um policial militar, que estava indo para o serviço e parou para poder prestar o socorro. Aí eu peguei e falei para ele, pode ficar tranquilo, eu sou cristão e eu vou reparar o dano que eu causei no carro do senhor, que eu bati, eu estou errado, apesar de que foi uma fatalidade, mas o erro é meu,
e eu vou reparar o senhor, mas só que eu só tenho como reparar da maneira que eu posso. Então, a gente vai chegar no acordo e vai ser um bom. Aí, nisso, a gente pegou, foi para a delegacia, eu fiz o boletim de ocorrência, ele fez também, só que o dele, ele não contou a verdade, ele acrescentou mais dados que favoreceriam ele, se caso ele fosse para a justiça. Aí, quando eu peguei o boletim de ocorrência e vi o relato dele, eu falei assim, mas o senhor policial militar, o senhor aumentou aqui as coisas, e não foi isso que aconteceu. Aí, não, você quer, depois eu faço a edição, então, do boletim. Nunca fez. Aí, nisso, a gente combinou. Ele fez o orçamento do carro dele, deu lá uns 5 mil reais. Aí eu falei, moço, é o seguinte, para arrumar o seu carro, eu tenho que arrumar o meu, e aí a gente tem que fazer chegar no equilíbrio. Eu preciso que você me dê tanto de entrada. Eu fui lá, dei o valor de entrada, peguei dinheiro emprestado com minha sogra, com minha mãe, fui juntando os retalhos ali. E aí eu falei assim, então o restante tem como eu te pagar em 10 vezes, mas todo dia ali, ó, vai estar o dinheiro na sua conta. Não, beleza, tal. Aí depois disso, toda semana ele me ligava, falando que a maneira que eu tinha falado que ia pagar não era justa e não sei o quê. Eu falei, cara, eu sei que não é justo. O justo seria eu pegar e pagar à vista. Mas eu não tenho condições, eu tenho 2 meninos, eu tenho uma esposa para alimentar e uma filha que está a caminho. Então, eu estou pagando o seu direitinho, o que a gente combinou, eu estou pagando. Aí uma vez eu estava lá na primeira igreja, lá no culto, aí meu telefone tocou. Aí era ele. Aí eu fui atender, ele, que você disse que é crente, e você está aí desse jeito, não sei o quê. Eu falei, moço, nas últimas 3 semanas você tem me ligado, sempre atacando a minha fé. Mas eu te pergunto, já tem 4 meses que eu estou te pagando, eu deixei de pagar alguma parcela, ou de pagar alguma coisa? Ele, não, mas eu não sei o que, você que... Eu falei, então, moço, é o seguinte, eu só quero que você não me ligue mais. Eu estava aqui no culto, na igreja, cultuando ao Senhor. Que você vem com esse papo de crente? Eu falei, não, esse papo de crente é o que está me fazendo eu pagar o Senhor há 4 meses. Você sabe qual foram os conselhos que eu mais recebi nesse período? Todo mundo que eu conversei falou assim, não paga nada não. Deixa ele ir para a justiça, isso vai levar uns 5 anos, e aí você vai ter tempo de consertar seu carro, de organizar sua vida. Aí, quando vier a sentença, você fala assim, não, eu só posso pagar esse valor em 20 vezes. Aí o juiz vai virar para ele e falar assim, está querendo pagar em 20 vezes. Mas é pouco. Ele está podendo pagar. Então, assim, eu falo que você que está se recusando a receber, então, assim, você paga nos seus termos, não precisa se envolver nisso aí. Deixa para pagar. Eu falei, não, mas eu como cristão, eu vi que essa questão era uma malandragem. E como cristão, eu decidi, não, eu vou pagar, mas do jeito que eu posso. O senhor já parou para pensar que se eu for pagado para o senhor do jeito que o senhor quer, eu vou ter que pegar uma arma e sair para assaltar alguém? E aí o senhor, que é policial militar, vai ter que ir lá me prender porque eu virei um bandido? E aí, tá vendo como desemboca essas coisas? Aí ele falou, não sei o que, beleza. Aí ele não me ligou mais. Nisso a esposa do pastor Augusto me viu, me chamou na sala e falou assim, Vitor, o que houve? Eu contei para ela a situação. Aí começou, né? Por que Deus me deixou ir naquele caminho? Por que isso? Por que aquilo e tal? Ela falou assim, Vitor, você já parou para pensar que tem muito mais nesse universo do que você? Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, você já pode pensar que, além de você, nesse acidente, tem as outras pessoas, por exemplo, as pessoas que estavam de carona com você, as pessoas que estão observando o fato de fora. Aí, por exemplo, esse policial militar, às vezes, ele já tem no coração dele que só tem pessoa má e desonesta. E Deus está usando você como cristão para mostrar para ele que não, tem pessoas honestas que temem ao Senhor e que cumprem seus compromissos. As pessoas de fora podem estar vendo assim, cara, ele poderia estar tendo uma postura assim mais conservadora, mais malandra, e não está pagando, mas ele decidiu pagar. Quem que paga conserto do carro dos outros hoje em dia? Acho que se eu fizer uma enquete aqui, quantos aqui se envolveram no acidente, a pessoa pagou o reparo? Vai ter muita pessoa que vai levantar a mão dizendo que teve um acidente, mas não teve o reparo. E teve gente que reparou, mas parcialmente. Aí vem a pergunta, quantos hoje em dia pagam conserto de carro dos outros? A gente não está conseguindo pagar o nosso. Mas aí foi lá, aí ela abriu minha visão, que nessa história tinha muito mais pessoas envolvidas. A família da Carol, minha família, as pessoas que estavam vindo, pessoas do trabalho que viram a situação e viram a postura, que não foi fácil. Eu falo para os irmãos assim, que não foi fácil cumprir, que foi um período muito apertado para minha família, porém, Deus deu graça para que a postura de cristão ela fosse atendida naquele momento. Então, nessa questão do semi-libertário e do libertário, Deus ele não deixou a gente aquém, sem alguém para que a gente recorrer, ou seja, Ele para recorrer. Nós temos Ele para recorrer, através da morte de Cristo. Foi rasgado o véu de alto a baixo e nós temos livre acesso ao Pai.
Por isso que nossas orações são feitas em nome de Jesus. Porque na imputação da justificação, Deus ele pagou o preço que nós não daríamos conta de pagar. Não para que nós fôssemos livres e fosse tirada uma certa maldade da parte de Deus. Porque quando você pega esses conceitos aqui, é que no perigo de Deus ele ser mal, aí tira assim, não, Deus ele respeita a sua escolha. Ó, Deus ele deixa você andar ali, mas ó, ele intervém ali meio que, mas ele é bonzinho, ele deixa você fazer o que você quer. E quem é pai sabe disso. Deixar os nossos filhos fazer o que eles querem, faz bem ou faz mal? Deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer. Nossa, reforço positivo, deixa ele fazer tudo o que ele quer. Isso vai ser bem para ele ou vai ser mal para ele? Vai fazer bem ou mal? A criança livre, entrega a sua vasta experiência de 6 anos, conhecedora dos tempos e das eras. Quando você fala para ela assim, filha, guarda o brinquedo. Ah, você quer dar um chilique lá? Não, beleza, ela tem que ser livre. Então, quando você decidir, filha, aí, ó, você guarda o brinquedo. Ou então o brinquedo mesmo se organiza aí. O Big Bang foi assim, né? Uma explosão se organizou todas as coisas. Irmãos, aí umas aplicações que eu quis trazer no encerramento ao conhecermos essas 4 visões distorcidas e as 2 subcristãs, você deve ser firme e constante e dizer, Deus é soberano. A soberania de Deus ela é plena. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Que a soberania de Deus ela é plena. Não há um único espaço nesse universo, nessa sala, no seu ser, que Deus não tenha domínio sobre essas coisas. E o verdadeiro consolo está em saber que as coisas que acontecem sejam más, sejam desagradáveis, Deus está no controle, porque se Ele está no controle, Ele estando no controle, Ele também dá o escape. Não há tentação que venha sobre nós, sobre vós, de maneira sobre-humana. Logo vindo a tentação, vem o escape, vem a prova, né? Então, assim, Deus ele sempre dá o seu, digamos assim, que se for medir pela estatura, Deus ele sempre manda a prova na medida que você suporta. Às vezes não chega nem na sua cintura, se for levar uma questão de estatura. E ainda vindo na cintura, Deus ainda dá, ó, o escape é aqui, ó, crê em mim. Me busca. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não está largado aí numa uai, meu filho morreu na cruz para você poder resolver seus problemas aquém de mim. Não, confia. Escritura, oração e o Espírito Santo para aplicar essas verdades. Você não está sozinho nesse mundo, não. Não se sinta só. Deus é soberano e por isso Ele governa a sua vida também. Amém? Diante da soberania, sempre está apto a responder qual a razão da esperança que há em você. Mas por que você tem essa postura assim? Cara, Deus é soberano e eu sei que nada do que acontece na minha vida está aquém dessa soberania. E algum bem Deus vai tirar dessa situação. Seja agradável ou desagradável. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Deus tem um propósito em todas as coisas. Seja num sono que Ele tirou do imperador, seja num rei ímpio, que ele chegou lá, que quando o Azael ele foi lá buscar Eliseu, para saber se o rei dele ia morrer da doença. Aí ele chegou no Eliseu e falou assim, Eliseu, a doença lá do meu rei é para a morte? Aí ele não, e Eliseu começou a chorar. Aí, por que você está chorando? Ele falou assim, porque eu vejo a grande maldade que você vai fazer com o povo de Israel. Você vai tirar as crianças do ventre das suas mães, vai fazer maldade, vai matar muita gente do povo de Israel. Aí ele virou e falou assim, uai, quem sou eu para fazer tamanha grandeza? Eu fico pensando assim, se fosse um cristão, um judeu que temesse a Deus, ele fala assim, me livra dessa situação aí, ora para que isso aí que não aconteça, fazer maldade. Mas não, como a cultura dele era panteísta e o mal era inerente, era até um privilégio você ser tão mal a esse ponto. Está vendo como é que a visão distorcida de Deus ela vai sempre... Ou seja, se não é o Espírito Santo, ou Deus cuidando da gente, refreando a maldade inerente no nosso coração, a gente até acha bom, nossa, você mal desse ponto. E aí ele pegou, voltou, aí o rei falou assim, eu vou morrer da doença? Não, você não vai morrer não. Aí ele falou assim, cara, você é rei, por que eu vou esperar esse cara morrer? Foi lá e assassinou ele. E assumiu o reinado lá. Mas naquela situação, Deus estava preparando para quê? Para vir com juízo sobre o povo de Israel e na sua soberania trazer eles, como a galinha junta os filhos, os pintainhos debaixo das suas asas, para poder corrigir, na minha lei eu falei, se vocês olharem para outros deuses, se curvarem a outros deuses e não temerem ao Senhor, vai vir esse juízo. Então traria um povo ímpio para poder julgar vocês. E ele trouxe esse povo. E dali Deus trouxe várias figuras do Cristo que viria
através do profeta Isaías, Jeremias. E hoje nós podemos, através dessas histórias, analisar o nosso coração. Será que nós estamos confiando na soberania de Deus? Será que nós estamos aptos a responder com a razão da esperança que é em nós, que faz com que nós sejamos firmes na crença dessa soberania de Deus? Que a providência de Deus, ela não é algo solto, mas ela é um propósito que chega aos seus. E na cuidado que Deus tem com toda a criação, há coisas que acontecem sobre justos e ímpios, que é parte da graça comum de Deus. Então, que sejamos luz em meio às trevas. Que nós possamos, ainda que com o preço da rejeição, de nós não sermos bem aceitos, seja no nosso ciclo de trabalho, de escola, no dia a dia, no clube do livro, no clube de leitura, mas que nós não sejamos... Que a Bíblia fala que nós vamos sofrer por fazer o bem ou por fazer coisa certa ou fazer coisa errada. Mas a diferença é que quando nós sofremos por fazer o certo, nós temos o cuidado da parte de Deus. Esse consolo que Deus nos dá. Mas quando nós sofremos por fazer a coisa errada, só nos resta acusação por parte de Satanás. Então, assim, vai ter sofrimento, seja fazendo certo ou fazendo errado. Mas a diferença é se nós vamos estar sofrendo por fazer o certo e tendo cuidado da parte de Deus, ou se vai nos restar aquela acusação de Satanás. Então escolhemos sofrer pelo certo, porque nós não conseguimos fazer isso aquém de Deus, mas nós conseguimos fazer isso por conta dos méritos da obra de Cristo, imputado em nós. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse estudo, te agradecemos, ó Deus, pelo período que nós passamos aqui debruçados diante desses conceitos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando essas verdades no coração de cada um. Não é fácil, ó Deus, fazer esse autoexame, mas a Tua palavra nos orienta ali na instrução para a ceia, que nós devemos examinarmos a nós mesmos, e que nós possamos, ó Deus, ter essa prática, para que a gente não fique encontrando simplesmente o erro, mas que nós possamos encontrar também a Tua graça, que nos perdoa esse erro e nos conduz ao certo, que é Cristo Jesus. Que nós possamos crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. E que nós possamos crer no Deus soberano plenamente. E que essas verdades, elas permeiem o nosso dia a dia. E que nós não sejamos encontrados, ó Deus, em nenhuma visão dessa distorcida ou subcristã, que tira a soberania e que esvazia o nosso Deus. Nos ajuda, Pai, que nós precisamos de Ti. E nos conduz, ó Deus, até nossos lares. Obrigado, Deus, pelo dia do Senhor que nós estamos na Tua casa. E nos permita, Deus, que estejamos aqui no culto à noite. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.